O ministro Dias Toffoli fez aquilo que a gente chama de se colar, colou. E não colou. Ele tentou meter a mão grande e ter acesso a tudo que é dado sigiloso, sendo que ele já foi o responsável por uma decisão de suspender julgamento de quase 1.000 inquéritos por conta do COAF. E da mesma forma arbitrária com a qual ele exigiu essas informações, ele revogou a própria decisão também de forma arbitrária e sem muita explicação, ou seja, de forma opaca, sem transparência. Ele não conseguiu explicar muito bem exatamente por que precisava dessas informações todas, que ele solicitou, e ele também decidiu não mais ter acesso e sem grandes explicações. E ainda se coloca sempre em nome do coletivo, do todo, falando como se fosse o Supremo Tribunal. Só que não foi o STF que solicitou, foi o ministro Dias Toffoli. Então, tudo isso mostra, de fato, as suas inclinações e seus pendores um tanto com inclinação para ser um imperador, o Big Brother do Brasil. Vários fatores, alguns fatores importantes, levaram a esse recuo, ou esse cavalo de pau. Um deles, e precisa ser reconhecido, é o papel da imprensa. A imprensa que eu vivo criticando, que tem um viés ideológico, uma visão progressista de mundo que muitas vezes acaba sendo injusta ao lidar com figuras da direita, né, conservadores e tudo mais, e de certa forma poupa figuras da esquerda, mas ainda é, com todos os defeitos, aquele instrumento de peso e contrapeso que lança luz sobre aquilo que poderosos adorariam manter no escurinho, né? Então, se depender de sites obscuros, bajuladores ou que fazem campanha sempre do contra também, e nada de jornalismo, né? Nada disso viria à tona. Então, foi muito importante o furo da Folha de São Paulo, que é um jornal claramente com uma pegada progressista, mas que faz jornalismo, não obstante isso. E está aí o resultado importante. Além disso, teve uma pressão muito grande da sociedade, no rastro da imprensa e de várias autoridades, né? Até a OAB se manifestou, procuradores, houve uma chiadeira muito grande, porque, de fato, o Toffoli ultrapassou qualquer limite do razoável com essa decisão. Ele já vem testando os limites há muito tempo. Com essa decisão, ele ultrapassou qualquer limite, pegou muito mal, né? E houve uma reação em cadeia muito forte. Então, mostrou que ainda existe o mecanismo de pesos e contrapesos no país, não existe um poder absolutista acima do bem e do mal e da própria Constituição, da qual deveria ser o guardião e muitas vezes é o primeiro a rasgar. Então, tudo isso acho que serviu como pano de fundo para esse recuo tático. E, principalmente, já apontado pelo Josias, principalmente a questão também da sacada, né, de que a chave que dava o acesso à mina de ouro que Toffoli estava de olho era uma chave digital que deixava rastros. Fosse uma papelada infindável em caixas que tivessem chegado lá no Supremo Tribunal Federal, já teria tudo sido copiado, o Toffoli já teria botado seus assistentes para ter acesso ao que ele provavelmente está de olho, né? E tudo isso teria sido águas passadas e leite derramado. Então, pelo fato de ter que deixar a sua impressão digital, eu acho que foi um fator muito importante para coibir e torná-lo um pouco mais tímido no seu ímpeto autoritário nessa questão. Em relação ao Aras, né, que a gente vai falar mais, mas eu penso o seguinte, está havendo muita teoria conspiratória de um lado ou de outro. Alguns acham que é absolutamente normal a postura dele, porque é o que se espera de um PGR, e outros estão já imaginando um jogo de xadrez de 4D, onde ele está apenas fazendo um jogo de aparências para o acordão e tudo mais. Eu acho que não cabe nenhuma coisa nem outra agora. O Aras vem dando sinais de que o ceticismo em relação à sua indicação era válido, ele era alguém que não gozava de tanta confiança dessa ala lavajatista, que quer o combate à corrupção e tudo mais, e achava que não era o nome mais adequado para isso, e ele vinha dando sinais de que talvez não fosse um PGR totalmente independente e comprometido com esse combate à corrupção. Quando ele toma uma decisão correta, acertada dessas, é óbvio que essa narrativa sai enfraquecida, isso precisa ser reconhecido, né? A tese do acordão está sob júdice, né? O veredito ainda não saiu em definitivo, mas fica enfraquecida a teoria. Por outro lado, é óbvio que isso
não é apenas uma coisa normal que qualquer PGR faria, né? Isso é um sinal de que ele está se posicionando, era uma demanda que existia, e ele está se posicionando de forma firme e na direção correta em relação a uma questão sensível e que estava gerando ali uma apreensão na sociedade. Ou seja, é preciso reconhecer quando acerta e aplaudir. E continuar sempre acompanhando, julgando e de forma independente, que é o que se espera da imprensa.